Olá, queridos, bom dia, graça e paz para a sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor aqui em Bom Retiro, na Igreja Batista, e eu quero muito dizer para você que Curitiba é uma cidade linda e que se você estiver aqui passeando por aqui, quiser nos visitar, nosso endereço é Avenida Desembargador Gucimas 1772, especialmente aos domingos, culto às 9, às 11 e às 19 horas. Vou ficar muito feliz poder conhecer você e te dar um abraço. Nós existimos para abençoar a sua vida e esse canal aqui existe para te ensinar sobre libertação, guerra espiritual e cura da alma. Nós temos aqui muitos vídeos, esses vídeos eles são aprofundados, né? O YouTube muitas vezes não deixa a gente tratar de assuntos que são assim mais polêmicos, mais difíceis. Então nós criamos uma plataforma de ensino à distância lá em cursos.pastorlobo.com ou então pastorlobo.com, simplesmente senta lá, vê a página de curso e temos 9 livros publicados na área de libertação e guerra espiritual e hoje quero falar para você sobre o espírito profético. Dentre os dons proféticos, dentre os tipos de dons proféticos, né? Eu quero tratar porque esse é um dom que ele é buscado por muita gente valoriza, né? Um ou outro tipo de dom. Tem gente que vai buscar o dom de línguas, tem outro que vai buscar o dom de sinais, tem outro que vai buscar o dom de servir. Então a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, sobre tipos de dons. Existem os dons do Espírito que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Então o Espírito distribui a quem quer. Para uns ele distribui os dons de discernir espíritos, para outro, pelo mesmo Espírito, o dom de línguas, de interpretar línguas, de profetizar, que eu vou falar hoje, dom de sinais, enfim, dom de ciência. Existem os chamados dons ministeriais, né, de Efésios 4:11. Eles chamam uns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, pastores e alguns para mestres. Existem os dons de 1 Pedro 4, enfim. Hoje o nosso foco é o dom profético. A Bíblia diz que existem pelo menos 3 tipos de profetas. Aqui na tradução, né? Existe aquele que é chamado de Roé. O profeta, Roé, existe o espírito da profecia, né? Em Atos capítulo 2, há uma promessa cumprida: derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Isso acontece, já aconteceu, e o espírito, a Bíblia diz para você buscar os melhores dons. Não é que tem um melhor e um pior, mas que tem um dom que encaixa perfeitamente no ministério que você serve, na maneira como você vai edificar a igreja. O dom não é para você, o dom é para os outros. O dom, ele serve aos outros, né? O único dom que vai edificar você apenas é o dom de línguas. Mas a Bíblia diz: se você ora em línguas, busque também interpretar, né? Que aí você vai edificar a vida de todo mundo. Existem ministérios proféticos, por exemplo, o Roé. O Roé é aquele que vê. Ele tem a capacidade de ver e compreender. Então, tem muita gente, por exemplo, quando a Bíblia diz em Números 12, né? Quando eu levantar profetas em Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Tem muita gente que tem visão, tem muita gente que tem sonho, mas não entende. Então, esse a gente chama de Rosé. Ele enxerga por meio de visões. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, verso 1, o apóstolo João, ele tem uma visão. Ele falou: olhei, eu vi uma porta aberta. Ele olha, vê uma porta aberta, e aí o anjo diz para ele as coisas que vão acontecer. Então ele tem uma visão profética do futuro. É o que a gente chama de visionário. Muita gente escreve para mim: pastor, eu tive um sonho assim, eu tive um sonho assado. O Roé é diferente do Rosé, porque o Rosé, ele tem a capacidade de ver e compreender. Então ele vê o sonho e ele compreende. Por exemplo, José, filho de Jacó,
A história dele está espremida aí entre Gênesis 37 e Gênesis 50. Ele tem muitas experiências de sonho, né? Ele mesmo sonha, depois ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e depois ele vai interpretar os sonhos do faraó, que era uma espécie de rei no Egito. Então é o que a Bíblia chama de roé, é aquele que tem a capacidade de compreender aquilo que vê. E tem aquele que é o profeta Nabi. A palavra Nabi é como alguém em quem o Senhor jorra, né? Não tem a ver com emoção, não. Tem muita gente que na emoção diz, Deus vai me usar. Existe isso, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a profecia ela não pode ser desconectada da Bíblia. A profecia ela vem para edificar, exortar e consolar. Esse é o filtro profético na nova aliança. Exortação, edificação e consolação. Se esse tripé, tá vendo aqui, esse microfone tem um tripé, não sei se está dando para ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Ele não estiver firme, não é voz profética. Tem muita gente profetizando, dizendo que Deus falou, e Deus não falou nada. Então, a profecia ela deve ser julgada. É julgamento mesmo. É você discernir. A palavra discernir significa julgar. Você separa o que é bom do mal. Ah, Deus está dizendo para você ir lá e fazer uma maldade com tal pessoa. É lógico que isso não é profecia. Isso é uma mentira. Né? Deus quer que todo mundo se salve. Ele quer perdoar. Como o Oriente está distante do Ocidente, assim Deus separou o pecado de nós. Então o Nabi, ele é o quê? Um mensageiro. O Nabi, ele tem a visão, o Nabi, ele interpreta a visão e ainda por cima ele traz a mensagem, né? Então o profeta, dentro desse sentido, ele vê, ele ouve e ele fala. Tem diversas passagens, Gênesis 27 diz que Abraão, por exemplo, foi o primeiro profeta. Vai lá e lê. Gênesis 20, verso 7. Em Deuteronômio 18, de 15 a 18, diz que Moisés foi o primeiro profeta que profetizou para uma nação específica. Né? Ele profetizou para Israel, especificamente. Deuteronômio 18, de 15 a 18. A profecia na nova aliança, né? Lá em Mateus 1, 22, em Hebreus 8, 11, em 1 João 2, 20, tudo isso fala sobre uma unção profética, né? De gente que é nomeado para profetizar. Agora, quando a gente fala sobre isso, também a Bíblia diz para a gente buscar isso. E hoje eu quero orar pela sua vida, para você buscar o dom que Deus deu, especialmente exercer a autoridade profética que Deus te deu. Amém? Queria que você convidasse o Espírito de Deus agora, através do nome de Jesus, convidasse Deus, convidasse o Espírito Santo para derramar sobre você dons para você exercer ministério, dom para você edificar a igreja, dom para você abençoar as pessoas, dons para você exercer ministerialmente a tua vocação e o teu chamado. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu essa manhã estou ciente que o Senhor me dá a garantia da salvação eterna por causa da minha fé na obra que o teu filho Jesus fez na cruz do Calvário. A garantia, o penhor da minha salvação é a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio em carne. Jesus, diga isso, Jesus veio em carne. Ele habitou entre nós. Ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele me prometeu derramar do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele cumpriu essa promessa, derramando sobre todo aquele que crê o seu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, e que nos guia na verdade. E a palavra de Deus, unicamente, a palavra de Deus é a minha única regra
de fé e prática. A palavra de Deus é a única, é o único bastião, ele é a única direção, é a única seta verdadeira. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso eu me revisto na verdade. E eu clamo ao Senhor pelo teu Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre mim os melhores dons para o ministério. Eu oro para que o Senhor me dê essa voz profética, essa unção profética, para que eu não apenas veja, para eu não apenas entenda, mas que eu também proclame a tua palavra, eu anuncie o teu evangelho com poder, com autoridade, com amor, com graça, para que ao, ao jorrar da tua voz profética, os homens se convertam, creiam que o teu filho Jesus é o Senhor, sejam transformados e recebam a vida eterna que o Senhor preparou para aqueles que creem. Eu trago a tua bênção sobre mim, eu clamo para que o Senhor derrame sobre a minha cabeça esse espírito profético, para que eu seja um anunciador das boas novas, para que eu seja aquele que anuncia a paz que existe entre Deus e os homens através do sangue do teu filho Jesus. Usa as minhas mãos para a guerra, mas usa também a minha boca, a minha garganta, o meu fôlego, a minha voz, para anunciar o poder do nome de Jesus, para anunciar a profecia da tua palavra, para anunciar a salvação em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tem muito mais lá, ó. Eu tenho lido esse livro, Guerra Espiritual, você vai aprender por que e como que a voz profética, ela entra, ela se capilariza, ela invade o mundo espiritual, por que a voz profética, ela colide com o mundo espiritual e ela exerce autoridade. Eu quero indicar para você aqui também um outro livro, que é o Discernimento Espiritual. É um livro assim que todo mundo assim que está lendo, está me mandando notícias sobre, sobre como ele tem revelado, né, o mundo espiritual para cada um, para cada pessoa, para gente comum como eu e você, pai e mãe. E dentro desse livro aqui, eu vou tratar justamente também da palavra profética, do dom profético. Ele vai abençoar muito a sua vida. São 2 livros que eu trato a respeito disso. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você quiser aprofundar, vai lá em cursos.pastorlô.com. Nós temos uma promoção que vai acabar agora esse mês. Nós temos os cursos, né? Por R$19,90, é um plano mensal que você adquire. Enquanto você pagar o plano, você fica com todos os cursos à sua disposição. Vamos começar a partir do mês que vem, toda semana, publicar um trecho, uma novidade, uma revelação nova, um ensino novo, enfim, algo que vai somar aí a tua vida de libertador. Nós estamos mudando as plataformas, então aproveite. Se você quiser aproveitar esse valor de R$19,90, é bem em conta, bem baratinho. Você tem direito a todos os cursos lá, ou então não, pastor, eu quero ficar com o curso para mim, eu quero comprar o curso, aí é uma outra modalidade, você vai lá e compra o curso individual ou o combo dos cursos, amém? Deus abençoe você, tenha um bom dia, fica na graça de Deus, ore para que Deus te dê desse Espírito Santo e derrame sobre você o dom profético, ele vai ferramentalizar a tua vida em nome de Jesus, amém.